Quando o esôfago ele é constantemente estimulado pelo ácido, uma das evoluções que pode ocorrer é a esofagite. Então, primeiro ocorre uma inflamação no tecido e surgem as erosões. Com o passar do tempo, em geral, alguns meses e anos, esse estímulo de ácido pode levar a uma substituição do tecido que reveste o esôfago distal por um tecido mais resistente ao ácido, que é o tecido tipo intestinal. Neste momento que ocorre essa troca, se chama esôfago de Barrett. Então, aquele tecido que envolvia o esôfago foi substituído pelo tipo intestinal, que é um tipo mais resistente ao ácido. Quando ocorre essa substituição, há um risco de surgir o adenocarcinoma nessa região, principalmente quanto maior for o Barrett. A gente considera o Barrett menor que 3 centímetros, um Barrett curto, e acima de 3 centímetros, um Barrett longo. Também a extensão dele, se ele é circunferencial ou são só projeções digiformes. No momento em que surge, há um aumento de incidência de câncer, 0,5% ao ano, e quanto mais esse paciente não faz o acompanhamento, e mais ainda ele é estimulado naquela região com ácido, há maior chance de haver displasia e aí transformação em câncer. Existem também outras alterações celulares, que são as displasias, que também tem relação com maior risco ou menor risco, né? E eu acho que o principal que a doutora Evanda falou é isso, o tempo de exposição a esse refluxo sem tratamento, quanto maior o tempo, maior a intensidade, existem trabalhos que mostram uma relação direta disso com o aumento do risco de câncer. E não necessariamente tem relação com os sintomas. Muitas vezes tem pessoas que não têm sintomas e têm refluxo e têm Barrett também. Então, isso deve ser muito bem orientado pelo médico que acompanha. A questão da ausência do tratamento é significativa. Então, por exemplo, se o senhor faz uma cirurgia de correção de refluxo, não quer dizer que o senhor vá deixar de acompanhar o Barrett. Acho que isso que é uma das coisas importantes. Muitas vezes o colega orienta os pacientes que não precisa mais acompanhar. Na verdade, é o contrário. Uma vez com Barrett, sempre deve ser feito o acompanhamento. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com Barrett. O que a gente vê é que existe um pouco de excesso de diagnóstico também de Barrett. Porque o Barrett faz 30 anos que está na moda se falar muito de Barrett, e todo mundo que recebe um diagnóstico de Barrett associa, vou ter câncer, eu tenho uma grande tendência. Não é bem assim, existe um risco aumentado, crescente, porém não é muito relacionado à extensão do Barrett. Então, hoje em dia, tem uma tendência muito grande a se fazer diagnóstico de Barrett curto. Eu digo até que tem que tomar cuidado para não fazer diagnóstico de Barrett imaginário, né? Porque começa a ser uma célula com metaplasia intestinal, já se dá o diagnóstico de Barrett. Realmente, temos que fazer vigilância no Barrett. A gente tende a fazer aqui no Brasil, uma vez por ano, no mínimo, fazer a endoscopia com coloração, com biópsia, mas não é um diagnóstico totalmente pré-canceroso. Assim. Ele tem uma tendência, você tem que fazer uma vigilância, mas não é assustador como antigamente a gente achava mais.